Uma idosa vivia sozinha em sua fazenda. Certo dia, um cavalo invadiu sua propriedade, bagunçando tudo o que via. A idosa decide enfrentá-lo, se aproximando para proteger suas terras. Quando ela descobre o motivo do animal estar inquieto, ela quase desmaia. Antes de ouvir esse relato, lembre-se de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. O sol mal havia nascido quando Dona Eulália abriu as pesadas cortinas de sua casa na fazenda. Seus olhos cansados percorreram a paisagem familiar. O extenso campo verde, pontilhado por algumas árvores centenárias, e ao fundo, as montanhas imponentes que pareciam tocar o céu. Era uma visão que ela conhecia de cor, mas que nunca deixava de admirar. Com passos lentos, porém decididos, ela se dirigiu à cozinha. O aroma do café recém-passado preencheu o ambiente, misturando-se ao cheiro da madeira antiga que revestia as paredes. Eulália pegou sua xícara favorita, um presente de seu falecido marido, Augusto, e serviu-se do líquido fumegante. Enquanto saboreava o café, seus pensamentos vagaram para os dias em que a fazenda era cheia de vida. O riso das crianças ecoando pelo quintal, o som dos cascos dos cavalos batendo no chão de terra e a voz grave de Augusto chamando os funcionários para mais um dia de trabalho. Agora, tudo o que restava era o silêncio, quebrado apenas pelo ocasional canto dos pássaros. Eulália suspirou profundamente. A solidão era sua companheira constante desde que Augusto partira há 5 anos. Os filhos, já adultos e com suas próprias famílias, visitavam-na esporadicamente, mas a maior parte do tempo ela passava sozinha, cuidando da casa e de seu pequeno jardim. Terminado o café, ela calçou suas botas gastas e saiu para sua caminhada matinal. O orvalho ainda cobria a grama, refletindo os primeiros raios de sol como pequenos diamantes espalhados pelo chão. Eulália respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar fresco da manhã. Foi então que ela ouviu um som distante, mas inconfundível, o relinchar de um cavalo. Intrigada, Eulália parou e aguçou os ouvidos. Fazia anos que não havia cavalos na fazenda. Desde que Augusto partira, ela havia vendido todos os animais, mantendo apenas algumas galinhas para os ovos. O som ficou mais alto, mais próximo, e então ela ouviu. Surgindo por trás de um grupo de árvores, um majestoso cavalo negro galopava em sua direção. Sua pelagem brilhava sob o sol da manhã, e sua crina esvoaçava ao vento como uma bandeira de ébano. Era uma visão impressionante, quase irreal. O coração de Eulália acelerou. Instintivamente ela deu um passo para trás, sentindo uma mistura de medo e admiração. O cavalo continuava avançando, seus olhos fixos nela. À medida que se aproximava, Eulália notou algo mais. O animal mancava levemente, e havia marcas em seu corpo que não pareciam naturais. Quando o cavalo chegou a poucos metros de distância, ele parou abruptamente. Seus olhos, grandes e expressivos, encontraram os de Eulália. Naquele momento, algo inexplicável aconteceu. A idosa sentiu como se pudesse ver a alma do animal, uma alma ferida, mas ainda forte e orgulhosa. O cavalo relinchou novamente, mas desta vez o som era diferente. Não era um som de desafio ou ameaça, mas algo que soava quase como um pedido de ajuda. Eulália, superando seu medo inicial, deu um passo hesitante em direção ao animal. "Calma, rapaz", ela murmurou, sua voz tremendo ligeiramente. "Ninguém vai te machucar aqui." O cavalo bufou suavemente, como se entendesse suas palavras. Eulália continuou se aproximando, com movimentos lentos e cuidadosos. Quando estava perto o suficiente para tocar o animal, ela estendeu a mão, deixando-a pairar no ar a centímetros do focinho do cavalo. Por um momento que pareceu uma eternidade, nada aconteceu. Então, gentilmente, o cavalo encostou seu focinho na mão de Eulália. O toque era quente e macio, e enviou um arrepio pela espinha da idosa. Lágrimas começaram a se formar em seus olhos, embora ela não soubesse exatamente o porquê. "Você está machucado, não está?" ela perguntou suavemente, examinando o corpo do animal. Agora que estava mais perto, podia ver claramente as cicatrizes e feridas meio curadas que marcavam sua pelagem. "Quem fez isso com você?"
O cavalo respondeu com um relincho baixo, quase um gemido. Eulália sentiu seu coração se apertar. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Venha, ela disse, virando-se em direção à casa. Vamos cuidar de você. Para sua surpresa, o cavalo a seguiu obedientemente, seus passos ainda um pouco hesitantes devido à claudicação. Eulália o guiou até o antigo estábulo, que há anos não era usado. O cheiro de feno velho e madeira úmida encheu suas narinas quando ela abriu a porta rangente. Não é muito, mas servirá por enquanto, ela murmurou, mais para si mesma do que para o cavalo. Amanhã vou limpar isso direito e fazer um lugar adequado para você. Ela foi até a casa e voltou com um balde de água fresca e alguns pedaços de maçã que encontrou na geladeira. O cavalo bebeu avidamente e aceitou as maçãs com gratidão evidente em seus olhos. Enquanto o animal comia, Eulália examinou suas feridas mais de perto. Algumas pareciam antigas, mas outras eram recentes e precisavam de cuidados. Vou precisar de suprimentos, ela pensou. Amanhã irei à cidade comprar o necessário. Quando terminou de comer, o cavalo se aproximou de Eulália e encostou suavemente a cabeça em seu ombro. Era um gesto tão gentil, tão cheio de confiança, que a idosa sentiu as lágrimas voltarem aos seus olhos. Está tudo bem agora, ela sussurrou acariciando o pescoço do animal. Você está seguro aqui. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Eulália foi para a cama com um sorriso no rosto e uma sensação de propósito em seu coração. Enquanto adormecia, seus pensamentos estavam cheios de planos para o dia seguinte e para o futuro, com seu novo e inesperado companheiro. Do lado de fora, no estábulo recém-ocupado, o majestoso cavalo negro descansava, finalmente sentindo-se seguro depois do que pareciam ter sido anos de sofrimento. O vento suave da noite carregava uma promessa de dias melhores, tanto para o animal quanto para a solitária senhora que o acolhera. E assim, sob o céu estrelado da fazenda, uma nova história começava a se desenrolar. Uma história de amizade improvável, de cura e de segundas chances. O dia seguinte amanheceu com uma energia diferente na fazenda de Dona Eulália. Pela primeira vez em anos, ela acordou antes mesmo do sol nascer, ansiosa para começar suas novas tarefas. Vestiu-se rapidamente e saiu em direção ao estábulo, carregando um balde com água fresca e algumas cenouras que encontrara na geladeira. Ao abrir a porta do estábulo, foi recebida por um relincho suave. O cavalo negro estava de pé, seus olhos brilhantes fixos nela. Eulália sentiu um calor se espalhar pelo peito, uma sensação que há muito não experimentava. Bom dia, grandão, ela disse, aproximando-se com cuidado. Dormiu bem? O cavalo bufou suavemente em resposta, como se entendesse cada palavra. Eulália ofereceu-lhe as cenouras, que ele aceitou com entusiasmo. Enquanto o animal comia, ela aproveitou para examiná-lo melhor à luz do dia. As cicatrizes em seu corpo eram mais evidentes agora, algumas ainda recentes e doloridas. Eulália sentiu uma onda de indignação. Quem poderia ter sido tão cruel com uma criatura tão nobre? Não se preocupe, ela murmurou acariciando o pescoço do cavalo. Vou cuidar de você. Ninguém vai te machucar de novo. Depois de garantir que o cavalo estivesse confortável, Eulália voltou para casa para se preparar para ir à cidade. Fazia semanas que não saía da fazenda e a perspectiva de fazer essa viagem a deixava um pouco ansiosa, mas a necessidade de cuidar de seu novo amigo lhe dava coragem. Na cidade, Eulália visitou a loja de produtos agrícolas, comprando feno fresco, ração de qualidade e suprimentos veterinários. O proprietário, Sr. Joaquim, um senhor de cabelos grisalhos e sorriso amigável, olhou-a com curiosidade. Dona Eulália, que surpresa vê-la por aqui. Achei que a senhora tinha vendido todos os animais da fazenda. Eulália hesitou por um momento antes de responder. Bem, Joaquim, digamos que ganhei um novo hóspede inesperado. O homem arqueou as sobrancelhas, intrigado, mas não fez mais perguntas. Eulália agradeceu silenciosamente por sua discrição. De volta à fazenda, ela passou o resto do dia limpando e organizando o estábulo. O trabalho era árduo
especialmente para alguém de sua idade, mas Eulália sentia-se revigorada. Cada vez que olhava para o cavalo, via nele não apenas um animal ferido, mas uma nova chance de ter um propósito. À medida que os dias passavam, uma rotina começou a se estabelecer. Todas as manhãs, Eulália acordava cedo para alimentar e cuidar do cavalo. Ela limpava suas feridas com cuidado, aplicava os medicamentos que comprara e passava horas escovando sua pelagem até que brilhasse. O cavalo, por sua vez, parecia florescer sob seus cuidados. Suas feridas começaram a cicatrizar e seu andar tornou-se mais firme. Ele seguia Eulália por toda parte, como uma sombra negra e imponente. Uma tarde, enquanto Eulália estava sentada na varanda admirando o pôr do sol, o cavalo aproximou-se e deitou-se ao seu lado, repousando a cabeça em seu colo. A idosa sentiu lágrimas nos olhos, emocionada com esse gesto de confiança. "Sabe", ela disse, acariciando a crina do animal, "acho que está na hora de te dar um nome. Não posso ficar te chamando de cavalo para sempre, não é?" Ela ficou em silêncio por alguns momentos, pensativa. "Que tal Sombra? Pela sua cor e porque você tem sido minha sombra fiel nesses dias." O cavalo relinchou suavemente, como se aprovasse o nome. Eulália sorriu. "Sombra será, então." Com o passar das semanas, a ligação entre Eulália e Sombra cresceu ainda mais forte. A idosa descobriu uma nova energia em si mesma, acordando cada dia com um propósito renovado. Ela começou a cuidar melhor do jardim, plantou novas flores e até mesmo considerou reabrir partes da fazenda que haviam sido abandonadas após a partida de Augusto. Uma manhã, enquanto alimentava as galinhas, Eulália ouviu o som de um carro se aproximando. Surpresa, pois raramente recebia visitas, ela caminhou até a entrada da fazenda. Um carro familiar estacionou e dela saiu seu filho mais velho, Ricardo. "Mãe", ele exclamou, abraçando-a, "como você está?" "Tentei ligar, mas você não atendia. Então fiquei preocupado e resolvi vir ver como estava." Eulália sentiu uma pontada de culpa. Nas últimas semanas, estava tão absorta em seus cuidados com Sombra que havia negligenciado o telefone. "Estou ótima, meu filho", ela respondeu com um sorriso. "Só ando um pouco ocupada." Ricardo olhou ao redor, notando as mudanças na fazenda. O jardim mais bem cuidado, a cerca recém-pintada. "Vejo que sim, mas o que aconteceu?" "Você parece diferente." Antes que Eulália pudesse responder, um relincho forte ecoou pelo ar. Sombra apareceu galopando majestosamente pelo campo, sua pelagem negra brilhando sob o sol da manhã. Ricardo ficou boquiaberto. "Mãe, de onde veio esse cavalo?" Eulália sorriu, seus olhos brilhando de uma forma que Ricardo não via há anos. "É uma longa história, meu filho. Por que não entramos? Vou fazer um café e te contar tudo." Enquanto caminhavam para a casa, com Sombra o seguindo a uma distância respeitosa, Eulália sentiu uma onda de gratidão. Sua vida, que parecia ter chegado a um beco sem saída após a perda de Augusto, agora estava cheia de novas possibilidades. Ricardo observava sua mãe com uma mistura de surpresa e alegria. Havia uma vitalidade nela que ele não via desde que seu pai estava vivo. Seja lá o que esse misterioso cavalo negro tinha trazido para a vida de Dona Eulália, era claro que havia despertado algo nela que todos achavam estar perdido para sempre. Dentro da casa, enquanto o aroma do café recém-passado preenchia o ar, Eulália começou a contar a Ricardo a história de como Sombra entrou em sua vida. Seus olhos brilhavam ao descrever o dia em que o cavalo ferido apareceu em sua propriedade e como cuidar dele havia dado um novo sentido à sua existência. Ricardo ouvia atentamente, alternando seu olhar entre sua mãe e o imponente animal que agora pastava tranquilamente no campo visível pela janela da cozinha. Ele percebia que algo profundo havia mudado, não apenas na fazenda, mas em sua mãe. "Sabe, mãe", ele disse finalmente segurando a mão de Eulália, "confesso que estava preocupado com você vivendo aqui sozinha, mas agora, bem, parece que você encontrou uma nova companhia." Eulália sorriu, apertando a mão do filho. "Sombra me trouxe mais do que companhia, Ricardo. Ele me trouxe um propósito
Uma razão para acordar todos os dias com energia. É como se uma parte de mim que estava adormecida tivesse despertado. Ricardo assentiu emocionado. Fico feliz, mãe. Muito feliz. Enquanto conversavam, nenhum dos dois notou a figura distante que observava a fazenda da estrada. Um homem de aparência rude, montado em uma motocicleta velha, olhava fixamente para o cavalo negro no campo. Seus olhos se estreitaram, um sorriso torto se formando em seus lábios. Então é aqui que você se escondeu, seu desgraçado, ele murmurou para si mesmo. Não se preocupe. Logo vamos nos reencontrar. O homem deu partida na moto e se afastou rapidamente, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. A paz que havia se instalado na fazenda de Dona Eulália estava prestes a ser perturbada, e nem ela, nem Sombra suspeitavam dos desafios que os aguardavam. Os dias que se seguiram à visita de Ricardo trouxeram uma nova dinâmica à fazenda de Dona Eulália. A notícia sobre Sombra se espalhou rapidamente entre os familiares e logo a idosa se viu recebendo mais visitas do que nos últimos 5 anos combinados. Netos curiosos queriam ver o misterioso cavalo negro, enquanto filhos e noras expressavam uma mistura de preocupação e alegria pela nova ocupação de Eulália. Para a senhora, no entanto, a verdadeira alegria estava nos momentos de tranquilidade que passava com Sombra. As manhãs eram dedicadas aos cuidados com o animal, alimentação, escovação e, conforme suas feridas iam cicatrizando, pequenos passeios pelo terreno da fazenda. Numa dessas manhãs, enquanto caminhavam lado a lado pelo campo, Eulália notou algo diferente no comportamento de Sombra. O cavalo parecia inquieto, suas orelhas se movendo constantemente, os olhos alertas escaneando o horizonte. — O que foi, meu amigo? Eulália perguntou, acariciando o pescoço do animal. — Está sentindo alguma coisa? Como se respondesse à sua pergunta, Sombra soltou um relincho baixo e deu alguns passos para trás, puxando Eulália gentilmente pela manga de sua camisa. Foi então que ela ouviu o som distante de uma motocicleta se aproximando. Normalmente, isso não seria motivo de preocupação. Afinal, a estrada principal não ficava muito longe da fazenda. Mas algo no comportamento de Sombra a deixou alerta. A motocicleta parou próximo à entrada da propriedade. Eulália viu um homem descer do veículo e começar a caminhar em direção à cerca. Ele era alto, com ombros largos e um andar confiante que beirava a arrogância. Seu rosto estava parcialmente escondido por um chapéu de vaqueiro gasto, mas Eulália podia ver uma cicatriz que cortava seu queixo. — Olá! O homem chamou, sua voz rouca ecoando pelo campo. — A senhora é a dona desta fazenda? Eulália sentiu Sombra se agitar ao seu lado. Instintivamente, ela se colocou entre o cavalo e o estranho. — Sim, sou eu. Em que posso ajudá-lo? O homem se aproximou mais, seus olhos percorrendo o terreno até se fixarem em Sombra. Um sorriso torto se formou em seus lábios. — Bonito animal que a senhora tem aí. Parece familiar. Eulália sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na maneira como o homem olhava para Sombra que a deixava profundamente desconfortável. — Ele apareceu aqui há algumas semanas, ela respondeu cautamente. Estava ferido e precisando de cuidados. — É mesmo? O homem deu mais um passo à frente, apoiando-se na cerca. — Sabe, estou procurando por um cavalo que se perdeu. Um belo garanhão negro exatamente como este aí. Sombra relinchou alto, pisoteando o chão nervosamente. Eulália podia sentir o medo emanando do animal. Naquele momento, ela entendeu. Este homem devia ser o responsável pelas cicatrizes e pelo sofrimento de Sombra. Uma onda de proteção a invadiu, misturada com uma coragem que ela não sabia que ainda possuía. — Lamento, senhor, mas este cavalo está sob meus cuidados agora. E pelo que posso ver, ele não tem nenhum desejo de ir com o senhor. O sorriso do homem desapareceu, substituído por uma expressão dura. — Olha aqui, senhora. Esse cavalo é minha propriedade. Custou-me uma fortuna e passei semanas procurando por ele. Agora que o encontrei, pretendo levá-lo de volta. Eulália endireitou os ombros, enfrentando o olhar do estranho. — 'Não vejo nenhuma marca de propriedade nele. E mesmo que tivesse, não
Não entregaria um animal a alguém que claramente o maltratou. O homem soltou uma risada seca. A senhora não sabe com quem está se metendo, vovó. Esse cavalo é valioso demais para eu simplesmente ir embora sem ele. E o senhor não sabe com quem está lidando. Eulália rebateu, sua voz firme. Esta é minha propriedade e estou pedindo que se retire. Agora. Por um momento tenso, os dois se encararam. Eulália podia sentir seu coração batendo forte no peito, mas não recuou. Finalmente, o homem deu um passo para trás. Tudo bem, senhora. Vou embora. Por enquanto. Mas não pense que isso acabou. Ele lançou um último olhar para a sombra antes de se virar. Nós nos veremos de novo, garanhão, pode apostar. Eulália observou enquanto o homem voltava para sua motocicleta e partia, deixando uma nuvem de poeira para trás. Só quando o som do motor desapareceu completamente, ela permitiu que seus ombros relaxassem. Virando-se para a sombra, ela o abraçou, sentindo o tremor que ainda percorria o corpo do animal. Está tudo bem, meu amigo. Ele já foi. Não vou deixar ninguém te levar daqui. Naquela noite, Eulália não conseguiu dormir. Sua mente estava repleta de preocupações. Quem era aquele homem? O que ele realmente queria com Sombra? E mais importante, como ela, uma senhora idosa vivendo sozinha, poderia proteger o cavalo se ele decidisse voltar? Pela primeira vez, desde que Sombra chegara, Eulália sentiu medo. Não por si mesma, mas pelo animal que havia se tornado tão importante em sua vida. Ela sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Na manhã seguinte, ainda cansada da noite mal dormida, Eulália tomou uma decisão. Após cuidar de Sombra e garantir que ele estivesse seguro no estábulo, ela pegou o telefone e ligou para seu filho Ricardo. Filho, ela disse assim que ele atendeu, preciso da sua ajuda. Aconteceu algo ontem e... Bem, acho que Sombra pode estar em perigo. Enquanto explicava a situação para Ricardo, Eulália olhava pela janela, observando o campo onde, apenas um dia antes, ela e Sombra caminhavam tranquilamente. A paz que havia encontrado parecia agora ameaçada, mas ela estava determinada a lutar. Sombra havia lhe dado uma nova razão para viver, e ela faria o mesmo por ele. Não se preocupe, mãe. A voz de Ricardo soou reconfortante do outro lado da linha. Estou a caminho. Vamos resolver isso juntos. Ao desligar o telefone, Eulália sentiu uma mistura de alívio e determinação. O futuro era incerto, mas uma coisa ela sabia com certeza. Não deixaria que o passado sombrio de Sombra o alcançasse. Não enquanto dependesse dela. Com esse pensamento em mente, ela caminhou até o estábulo. Sombra a recebeu com um relincho suave, como se sentisse sua preocupação. Eulália acariciou seu focinho, olhando nos olhos do animal. Não tenha medo, ela sussurrou. Estamos juntos nessa, e juntos vamos superar qualquer obstáculo. O sol começava a se erguer no horizonte, lançando uma luz dourada sobre a fazenda. Um novo dia começava, trazendo consigo desafios e incertezas. Mas também trazia esperança. E para Eulália e Sombra, naquele momento, a esperança era tudo o que precisavam. O ronco familiar do carro de Ricardo ecoou pela estrada de terra que levava à fazenda. Eulália, que estivera na varanda desde o amanhecer, sentiu um alívio imediato ao ver o filho chegando. Ao seu lado, Sombra permanecia alerta, as orelhas se movendo ao menor som. Ricardo estacionou e saiu do carro rapidamente, abraçando a mãe assim que a alcançou. Mãe, você está bem? Vim o mais rápido que pude. Eulália assentiu, sentindo-se mais forte com a presença do filho. Estou bem, querido. É Sombra que me preocupa. Enquanto caminhavam em direção ao estábulo, Eulália relatou em detalhes o encontro com o estranho. Ricardo ouvia atentamente, sua expressão se tornando mais séria a cada palavra. Isso é grave, mãe, ele disse, passando a mão pelos cabelos em um gesto de preocupação. Esse homem parece perigoso. Talvez devêssemos chamar a polícia. Eulália hesitou. E dizer o quê? Que um homem veio reivindicar um cavalo que apareceu do nada em minha propriedade? Não temos provas de nada. Ricardo concordou relutantemente. Você tem razão. Mas não podemos simplesmente esperar que ele volte. Nesse momento, Sombra se aproximou, encostando suavemente o focinho no ombro de Eulália.
A idosa sorriu, acariciando o pescoço do animal. Não se preocupe, meu amigo. Vamos encontrar uma solução. Foi então que Ricardo teve uma ideia. E se instalássemos câmeras de segurança? Pelo menos teríamos evidências se aquele homem voltasse. Eulália considerou a sugestão. Normalmente, ela resistiria à ideia de ter câmeras em sua propriedade, valorizando sua privacidade, mas as circunstâncias haviam mudado. Acho que pode ser uma boa ideia, ela concordou finalmente. Nos dias que se seguiram, Ricardo trabalhou incansavelmente para reforçar a segurança da fazenda. Além das câmeras, ele consertou cercas quebradas, instalou luzes com sensor de movimento e até mesmo contratou um segurança para fazer rondas noturnas. Eulália observava as mudanças com uma mistura de gratidão e apreensão. Por um lado, sentia-se mais segura. Por outro, lamentava que sua vida pacata tivesse sido perturbada de forma tão abrupta. Uma noite, enquanto ela e Ricardo conversavam na varanda, o céu começou a escurecer rapidamente. Nuvens pesadas se formaram no horizonte e o vento começou a soprar com força. Parece que vem tempestade, Ricardo comentou, olhando preocupado para o céu. Eulália assentiu, lembrando-se subitamente de algo. Sombra, ele fica nervoso com trovões. Preciso ficar com ele no estábulo. Ignorando os protestos de Ricardo, Eulália se dirigiu apressadamente para o estábulo. Lá dentro, encontrou Sombra agitado, relinchando baixo e movendo-se inquieto. Está tudo bem, ela sussurrou, aproximando-se lentamente. Estou aqui com você. O primeiro trovão ecoou, fazendo o estábulo inteiro tremer. Sombra empinou, assustado. Eulália, sem pensar duas vezes, abraçou o pescoço do cavalo, falando palavras de conforto. Calma, meu querido. É só barulho. Não vai te machucar. Aos poucos, Sombra foi se acalmando, respondendo à presença tranquilizadora de Eulália. A tempestade rugia lá fora, mas dentro do estábulo, cavalo e senhora encontravam conforto um no outro. Ricardo, que havia seguido a mãe, observava a cena da porta do estábulo, maravilhado com o vínculo entre os dois. Foi nesse momento que ele verdadeiramente entendeu o quanto Sombra significava para sua mãe. A noite avançou e a tempestade continuou. Eulália se recusou a deixar Sombra, então Ricardo trouxe cobertores e café quente. Juntos, mãe e filho passaram a noite no estábulo, velando o sono inquieto do cavalo. Quando o dia finalmente amanheceu, a tempestade havia passado. Eulália, exausta, mas satisfeita, acariciava Sombra, que parecia mais calmo e até um pouco envergonhado por seu medo noturno. Viu só, ela murmurou para o cavalo. Passamos por essa juntos, e vamos passar por qualquer outra coisa que vier pela frente. Ricardo, observando a cena, sentiu uma onda de emoção. Sua mãe, que por tanto tempo parecera apenas uma sombra de si mesma após a perda do pai, agora irradiava força e determinação. Mãe, ele chamou suavemente. Quando Eulália se virou, ele continuou. Acho que tenho uma ideia de como podemos proteger Sombra permanentemente. Eulália arqueou uma sobrancelha curiosa. E qual seria essa ideia? Ricardo sorriu. Que tal se legalizássemos a situação? Podemos registrar Sombra oficialmente como seu. Assim, mesmo que aquele homem volte, ele não terá nenhum direito legal sobre o cavalo. Os olhos de Eulália se iluminaram. Isso é possível? Vai dar trabalho, Ricardo admitiu. Teremos que provar que Sombra estava abandonado quando você o encontrou. Fazer exames veterinários, preencher uma tonelada de papéis. Mas sim, é possível. Eulália olhou para a Sombra, que retribuiu o olhar com seus grandes olhos expressivos. Então, é isso que faremos, ela declarou com firmeza. Sombra merece um lar seguro, e vamos garantir que ele tenha isso. Naquele momento, com o sol nascente iluminando o estábulo, um novo capítulo se abria na vida de Eulália e Sombra. Os desafios não haviam terminado, na verdade, talvez estivessem apenas começando. Mas agora eles tinham um plano, um propósito claro. Enquanto saíam do estábulo para enfrentar o novo dia, Eulália sentia uma energia renovada correndo por suas veias. A tempestade da noite anterior havia passado, mas deixara para trás uma lição valiosa. Juntos,
Eles eram mais fortes do que qualquer adversidade. Com Sombra ao seu lado e o apoio de sua família, Eulália estava pronta para lutar pelo futuro que ambos mereciam. A jornada seria longa, mas ela sabia que cada passo valeria a pena. Afinal, não era apenas a liberdade de Sombra que estava em jogo, mas também a nova vida que ela havia encontrado graças a ele. O sol brilhava forte, secando os últimos vestígios da tempestade noturna. Era um novo começo, cheio de promessas e possibilidades, e Eulália estava determinada a aproveitá-lo ao máximo. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividade na fazenda de Dona Eulália. Ricardo, determinado a cumprir sua promessa, mergulhou de cabeça no processo de legalização de Sombra. Ele passou horas ao telefone, conversando com advogados, veterinários e funcionários do governo, tentando entender os meandros legais de registrar um cavalo aparentemente sem dono. Eulália, por sua vez, dedicava-se integralmente aos cuidados de Sombra. Ela sabia que o bem-estar do animal seria crucial para o processo de legalização. Além disso, cuidar dele era sua forma de manter a ansiedade sob controle enquanto esperava por notícias de Ricardo. Numa tarde ensolarada, enquanto Eulália escovava a crina de Sombra, ouviu o som familiar do carro de Ricardo se aproximando. Seu coração acelerou com a expectativa de novidades. E então, ela perguntou assim que o filho desceu do carro, notando as olheiras sob seus olhos e a pasta cheia de papéis em suas mãos. Ricardo soltou um suspiro cansado, mas sorriu. Temos um caminho, mãe. Não vai ser fácil, mas é possível. Sentados na varanda, com Sombra pastando tranquilamente ao fundo, Ricardo explicou o processo. Primeiro, precisariam de um exame veterinário completo para documentar a condição de Sombra quando ele chegou à fazenda. Em seguida, teriam que fazer um anúncio público procurando por possíveis donos. Se ninguém reclamasse a posse do animal após um período determinado, Eulália poderia então iniciar o processo de registro em seu nome. O problema é, Ricardo continuou, seu rosto ficando sério, que se aquele homem aparecer durante esse período e reivindicar Sombra, teremos dificuldades em contestar. Eulália sentiu um nó se formar em seu estômago. E se ele fizer isso, o que acontece com Sombra? Ricardo hesitou antes de responder. Legalmente falando, se ele puder provar que é o dono, teria o direito de levá-lo. Mas ele acrescentou rapidamente ao ver o pânico nos olhos da mãe. Podemos argumentar sobre os maus tratos evidentes. Isso poderia nos dar uma chance de manter Sombra aqui. Eulália ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Finalmente ela se levantou, determinação brilhando em seus olhos. Então é isso que faremos. Não vou desistir de Sombra sem lutar. Nos dias que se seguiram, a fazenda se transformou em um centro de atividade frenética. O veterinário Dr. Oliveira, um senhor gentil com décadas de experiência, veio examinar Sombra. Seu relatório detalhado documentou não apenas as cicatrizes antigas, mas também a notável recuperação do animal sob os cuidados de Eulália. Senhora Eulália, o Dr. Oliveira comentou após o exame, devo dizer que estou impressionado. O progresso deste animal em tão pouco tempo é notável. É evidente que ele está recebendo cuidados excepcionais aqui. As palavras do veterinário encheram Eulália de orgulho e renovaram sua determinação. Ela sabia que estava fazendo a coisa certa lutando por Sombra. Enquanto isso, Ricardo cuidava da parte burocrática. Anúncios foram publicados em jornais locais e regionais, descrevendo Sombra e solicitando que qualquer pessoa com informações sobre sua origem entrasse em contato. Os dias se transformaram em semanas, e cada dia sem notícias era uma pequena vitória para Eulália. No entanto, a ansiedade nunca a abandonava completamente. Toda vez que ouvia o som de um motor se aproximando, seu coração disparava, temendo que fosse o estranho voltando para reivindicar Sombra. Uma tarde, enquanto Eulália e Sombra desfrutavam de um passeio tranquilo pelos campos da fazenda, ela notou algo diferente no comportamento do cavalo. Ele parecia mais relaxado, mais à vontade. Seus passos, antes hesitantes, agora eram firmes e confiantes. Você está se sentindo em casa, não é? Eulália murmurou, acariciando o pescoço de Sombra. O cavalo respondeu com um relincho suave,
como se confirmasse suas palavras. Naquele momento, Eulália teve uma epifania. Independentemente do resultado legal, Sombra já havia encontrado seu lar, e ela faria tudo ao seu alcance para garantir que permanecesse assim. Quando retornaram à casa, encontraram Ricardo esperando na varanda. Seu rosto uma mistura de emoções que Eulália não conseguiu decifrar imediatamente. "Mãe", ele chamou assim que os viu se aproximar. "Temos novidades." Eulália sentiu seu coração acelerar. "Boas ou más?" Ricardo hesitou por um momento antes de responder. "Ambas, eu acho." O período de anúncio terminou, e ninguém reivindicou Sombra oficialmente. Eulália soltou um suspiro de alívio, mas a expressão de Ricardo a impedia de se sentir completamente tranquila. Mas, Ricardo continuou, sua voz ficando mais séria. "Recebi uma ligação anônima hoje. Alguém que diz ter informações sobre o passado de Sombra e seu antigo dono." O silêncio que se seguiu foi pesado. Eulália olhou para Sombra, que parecia sentir a tensão no ar, seus olhos grandes fixos nela, como se buscasse conforto. "O que faremos agora?" Eulália perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro da mãe. "Vamos ouvir o que essa pessoa tem a dizer, mas não se preocupe, mãe. Não importa o que aconteça, não estamos sozinhos nessa luta." Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Eulália, Ricardo e Sombra permaneceram juntos na varanda. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. O vínculo entre eles era forte demais para ser quebrado facilmente. A noite caía sobre a fazenda, trazendo consigo a promessa de novos desafios, mas também trazia esperança. E para Eulália, essa esperança era suficiente para enfrentar qualquer obstáculo que o destino colocasse em seu caminho. A manhã seguinte amanheceu nublada, como se o próprio céu refletisse a ansiedade que pairava sobre a fazenda. Eulália mal havia dormido, sua mente repleta de cenários sobre o que a misteriosa ligação anônima poderia revelar. Sombra, sentindo a inquietação de sua protetora, permaneceu próximo à casa, relinchando suavemente de tempos em tempos, como se oferecesse conforto. Ricardo chegou cedo, trazendo consigo uma pasta cheia de documentos e um semblante sério. "Mãe", ele chamou ao entrar, "a pessoa que ligou ontem concordou em nos encontrar. Ela quer falar pessoalmente." Eulália sentiu um frio na barriga. "Aqui? Na fazenda?" Ricardo balançou a cabeça. "Não, em um café na cidade. Achei melhor assim. Terreno neutro, você sabe." A idosa assentiu, compreendendo a lógica, mas ainda assim sentindo-se apreensiva. "Quando?" "Hoje à tarde", Ricardo respondeu, checando seu relógio. "Temos algumas horas para nos preparar." As horas que se seguiram foram um turbilhão de emoções para Eulália. Ela alternava entre momentos de determinação feroz e instantes de puro pânico. E se essa pessoa tivesse informações que pudessem tirar Sombra dela? E se fosse uma armadilha daquele homem misterioso? Antes de partirem, Eulália foi até o estábulo para ver Sombra. O cavalo, sentindo sua aproximação, veio até a porta, seus olhos grandes fixos nela. "Não se preocupe, meu amigo", ela sussurrou, acariciando seu focinho. "Vou fazer tudo o que puder para te proteger. Prometo." O caminho até a cidade foi silencioso, a tensão palpável dentro do carro. Quando chegaram ao café combinado, Eulália sentiu seu coração acelerar. Ricardo, percebendo o nervosismo da mãe, segurou sua mão. "Estamos juntos nessa, mãe. Vai ficar tudo bem." Eles entraram no café e logo avistaram uma mulher sentada sozinha em um canto. Ela parecia ter uns 40 anos, cabelos castanhos presos em um coque frouxo e um olhar que misturava ansiedade e determinação. "Dona Eulália?" A mulher perguntou quando se aproximaram. Ao receber um aceno afirmativo, ela continuou. "Meu nome é Márcia. Obrigada por terem vindo." Sentaram-se e, por alguns momentos, um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa. Foi Márcia quem finalmente o quebrou. Eu vi os anúncios sobre o cavalo negro", ela começou, sua voz trêmula, "e reconheci a descrição imediatamente." Eulália sentiu seu coração apertar. "Você conhece Sombra?"
Márcia assentiu lentamente. Conheço. Ou melhor, conhecia. Ele pertencia ao meu ex-marido, Geraldo. O nome caiu como uma bomba na mesa. Ricardo, que até então estivera calado, inclinou-se para a frente. Geraldo? O homem que apareceu na fazenda? Márcia confirmou com um aceno triste. Sim, esse mesmo. Eu preciso que vocês entendam algumas coisas sobre Geraldo e sobre o cavalo. O que se seguiu foi uma história que deixou Eulália e Ricardo atônitos. Márcia contou sobre como Geraldo, um homem inicialmente gentil e amante dos animais, gradualmente se transformou em alguém cruel e violento. O alcoolismo e as dívidas de jogo o mudaram, e o cavalo, que ele chamava de Trovão, acabou se tornando uma vítima de seus acessos de raiva. Eu tentei proteger Trovão, Márcia disse, lágrimas nos olhos. Mas Geraldo, ele ficava furioso quando eu interferia. Um dia, depois de uma briga particularmente feia, Trovão conseguiu fugir. Geraldo ficou louco, procurando por toda parte. Eu fiquei aliviada quando não o encontrou. Eulália escutava tudo com o coração partido, imaginando o sofrimento pelo qual Sombra, ou Trovão, havia passado. Por que está nos contando isso agora? Ela perguntou gentilmente. Márcia respirou fundo antes de responder. Porque vi como vocês cuidaram dele. Li nos jornais sobre a senhora idosa que acolheu um cavalo ferido, vi as fotos. Trovão parece feliz e saudável pela primeira vez em anos. E eu não podia deixar Geraldo estragar isso. Ricardo, que estivera tomando notas, olhou para Márcia com seriedade. Você estaria disposta a testemunhar? Se precisarmos ir à justiça para manter Sombra, quero dizer, Trovão conosco? Márcia hesitou por um momento, mas então assentiu com firmeza. Sim, estou. Já fugi demais. Está na hora de fazer a coisa certa. O resto da tarde foi gasto discutindo detalhes, trocando informações e planejando os próximos passos. Quando finalmente saíram do café, o sol já estava se pondo, pintando o céu com tons de laranja e rosa. No caminho de volta para a fazenda, Eulália permaneceu em silêncio, absorvendo tudo o que havia ouvido. Seu coração doía pelo sofrimento de Sombra, mas também se enchia de uma determinação renovada. Ao chegarem, ela foi direto para o estábulo. Sombra a recebeu com um relincho suave, como se perguntasse onde ela estivera. Oh, meu querido, Eulália murmurou abraçando o pescoço do cavalo. Prometo que ninguém nunca mais vai te machucar. Você está em casa agora, para sempre. Enquanto a noite caía sobre a fazenda, Eulália sentiu uma mistura de emoções. Tristeza pelo passado de Sombra, gratidão pela coragem de Márcia e uma determinação feroz de proteger o animal que havia se tornado tão importante em sua vida. O caminho à frente ainda era incerto, mas uma coisa era clara. A luta por Sombra estava longe de terminar, e Eulália estava pronta para enfrentar qualquer desafio que viesse, com a força de seu amor e o apoio de sua família ao seu lado. As semanas que se seguiram à revelação de Márcia foram intensas para todos na fazenda. Ricardo, munido das novas informações, trabalhou incansavelmente com um advogado para construir um caso sólido a favor de Eulália manter a guarda de Sombra. Eulália, por sua vez, dedicava cada momento livre para cuidar do cavalo, como se tentasse compensá-lo por todo o sofrimento passado. Uma manhã ensolarada, enquanto Eulália escovava a crina de Sombra, ouviu o som de um carro se aproximando. Seu coração acelerou quando reconheceu o veículo de Ricardo. Pela expressão no rosto do filho, ela soube imediatamente que algo importante havia acontecido. Mãe, Ricardo chamou, ainda antes de sair completamente do carro. Temos notícias. Geraldo entrou com um processo para reivindicar a posse de Sombra. Eulália sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Sombra, percebendo sua agitação, relinchou suavemente, encostando o focinho em seu ombro. O que faremos agora? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Ricardo se aproximou, colocando uma mão reconfortante no ombro da mãe. Vamos lutar, mãe. Temos o depoimento de Márcia, os relatórios do veterinário e todas as provas dos cuidados que você tem dedicado à Sombra. Não será fácil, mas temos uma chance real. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades.
Advogados iam e vinham, documentos eram assinados, e a fazenda se tornou um centro de estratégias legais. Eulália, apesar do estresse, manteve-se firme, encontrando força na presença constante de Sombra. Finalmente, chegou o dia da audiência. O tribunal estava lotado. De um lado, Eulália, Ricardo, Márcia e seus apoiadores. Do outro, Geraldo, com um olhar sombrio e determinado. O juiz, um homem de meia idade com olhos perspicazes, ouviu atentamente ambos os lados. Geraldo apresentou documentos de propriedade antigos, alegando que o cavalo havia sido roubado dele. O advogado de Eulália, por sua vez, expôs as evidências de maus tratos. O testemunho emocionado de Márcia e os relatórios detalhados mostrando a recuperação de Sombra sob os cuidados de Eulália. Quando chegou a vez de Eulália falar, ela se levantou com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Meritíssimo, ela começou. Sombra chegou à minha fazenda ferido e assustado. Não sabia de onde ele vinha, mas sabia que precisava de ajuda. Nos meses que se seguiram, vi esse animal renascer. Ele não é apenas um cavalo para mim. É um amigo, um companheiro que trouxe luz de volta à minha vida. Peço que o senhor considere não apenas quem pode ter sido o dono original, mas quem realmente ama e cuida desse animal agora. O silêncio que se seguiu foi pesado. O juiz parecia pensativo, seus olhos alternando entre Eulália e Geraldo. Após o que pareceu uma eternidade, o juiz finalmente se pronunciou. Este é um caso complexo, ele começou, que envolve não apenas questões de propriedade, mas também de bem-estar animal e responsabilidade moral. Considerando todas as evidências apresentadas, incluindo o testemunho da senhora Márcia sobre os maus tratos anteriores, os relatórios veterinários mostrando a notável recuperação do animal e o claro vínculo afetivo entre a senhora. Eulália e o cavalo. Minha decisão é que a guarda permanente de Sombra, como é agora conhecido, seja concedida à senhora Eulália. A sala explodiu em aplausos e lágrimas de alegria. Eulália, mal conseguindo acreditar, abraçou Ricardo e Márcia, lágrimas escorrendo por seu rosto. Geraldo, furioso, levantou-se abruptamente, mas foi contido por seu advogado. Com um último olhar de raiva para Eulália, ele saiu da sala do tribunal. O caminho de volta para a fazenda foi cheio de emoção e alívio. Quando finalmente chegaram, Eulália correu para o estábulo. Sombra, como se sentisse que algo importante havia acontecido, veio ao seu encontro. Está tudo bem agora, meu amigo. Eulália sussurrou, abraçando o pescoço do cavalo. Você está em casa para sempre. Nos dias que se seguiram, uma sensação de paz se estabeleceu na fazenda. Eulália e Sombra passavam horas juntos, cavalgando pelos campos ou simplesmente desfrutando da companhia um do outro. A transformação em ambos era visível. Sombra, outrora assustado e desconfiado, agora era um animal confiante e afetuoso. Eulália, que antes vivia na solidão, agora irradiava uma energia e alegria que contagiava a todos ao seu redor. Uma tarde, enquanto observava Sombra pastando tranquilamente, Eulália refletiu sobre a jornada incrível que haviam percorrido juntos. De um encontro casual nascera uma amizade profunda, capaz de superar obstáculos e transformar vidas. Ricardo, que viera visitar, se juntou a ela na varanda. Sabe, mãe, ele disse com um sorriso, acho que no final, não foi apenas você quem salvou Sombra. De certa forma, ele também salvou você. Eulália assentiu, sentindo uma onda de gratidão a invadir. Você tem razão, filho. Às vezes os anjos vêm em formas inesperadas. No meu caso, veio com 4 patas e uma crina negra. O sol começava a se pôr no horizonte, lançando um brilho dourado sobre a fazenda. Sombra, notando Eulália na varanda, trotou em sua direção, relinchando suavemente. Naquele momento, rodeada pelo amor de sua família e a lealdade de seu improvável amigo, Eulália soube que havia encontrado algo precioso. Um novo começo, uma segunda chance na vida. E ela estava determinada a aproveitar cada momento dessa nova jornada, com Sombra fielmente ao seu lado. O tempo passou suavemente na fazenda de Dona Eulália após a batalha judicial. As estações se sucederam, trazendo consigo mudanças sutis na paisagem e na vida de todos que ali habitavam. O vínculo entre Eulália e Sombra
continuava a se fortalecer a cada dia, como se cada momento juntos fosse uma afirmação da jornada que haviam percorrido. Numa manhã de primavera, exatamente 1 ano após a decisão do tribunal, Eulália acordou com uma ideia que vinha cultivando há algum tempo. Ela caminhou até o estábulo, onde Sombra a recebeu com um relincho alegre. "Bom dia, meu amigo." Ela sorriu, acariciando o focinho do cavalo. "Que tal fazermos algo especial hoje?" Com a ajuda de Ricardo, que havia se mudado para mais perto da fazenda após os eventos do ano anterior, Eulália organizou um pequeno evento. Convidaram Márcia, o doutor, Oliveira e alguns vizinhos que haviam apoiado sua luta para manter Sombra. Quando os convidados chegaram, encontraram a fazenda transformada. Fitas coloridas decoravam as cercas. Uma mesa farta de quitutes estava disposta no quintal, e Sombra, escovado até brilhar, ostentava uma fita azul em sua crina. Eulália, radiante, deu as boas-vindas a todos. "Obrigada por virem," ela disse, sua voz embargada de emoção. "Hoje não é apenas uma celebração da nossa vitória legal. É uma celebração de novos começos, de amizades inesperadas e do poder do amor e da compaixão." Ricardo, ao lado da mãe, ergueu uma taça. "Um brinde à Sombra," ele proclamou. "O cavalo que não apenas encontrou um lar, mas que trouxe vida nova a esta fazenda e a todos nós." Os convidados aplaudiram, e Sombra, como se entendesse que era o centro das atenções, relinchou alegremente. A tarde transcorreu em um clima de alegria e gratidão. Márcia, agora uma amiga próxima da família, compartilhou como o ato de testemunhar a favor de Sombra havia lhe dado coragem para reconstruir sua própria vida. O Dr. Oliveira falou sobre como o caso de Sombra o inspirara a criar um programa de reabilitação para animais resgatados. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Eulália se afastou um pouco do grupo. Sombra, percebendo seu movimento, a seguiu. Juntos eles caminharam até uma pequena colina que oferecia uma vista panorâmica da fazenda. "Olhe para tudo isso, meu amigo," Eulália murmurou, abraçando o pescoço de Sombra. "Quem diria que aquele dia, quando você apareceu ferido e assustado, seria o início de algo tão maravilhoso?" Sombra respondeu com um suave relincho, encostando seu focinho no rosto de Eulália. "Sabe," ela continuou, "passei tantos anos achando que minha vida estava no fim, que não havia mais nada para mim além da solidão. Você me mostrou o quanto eu estava errada. Cada dia é um novo começo, uma nova chance de amar, de cuidar, de fazer a diferença." Naquele momento, olhando para a fazenda cheia de vida e amigos, Eulália sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. Lágrimas de alegria escorriam por seu rosto enquanto ela abraçava Sombra. "Obrigada," ela sussurrou. "Obrigada por me salvar." O som de passos se aproximando fez Eulália se virar. Era Ricardo, seguido por Márcia e os outros convidados. "Mãe," Ricardo chamou com um sorriso, "todos estão perguntando por você, e temos uma surpresa." Intrigada, Eulália seguiu o grupo de volta à casa. Lá encontrou uma grande faixa estendida, inauguração do refúgio Sombra para animais resgatados. Eulália olhou para Ricardo confusa. Ele explicou: "Mãe, sua história com Sombra inspirou muita gente. Conseguimos doações e apoio para transformar parte da fazenda em um refúgio para animais que precisam de uma segunda chance, assim como Sombra." Emocionada demais para falar, Eulália apenas abraçou o filho, depois cada um dos presentes. Sombra, como se entendesse a importância do momento, se posicionou ao lado dela, imponente e gentil. À medida que a noite caía, os convidados foram se despedindo, deixando para trás promessas de ajuda e apoio ao novo projeto. Finalmente, Eulália se viu sozinha com Sombra, contemplando as estrelas que começavam a pontilhar o céu. "Um refúgio," ela murmurou para Sombra. "Um lugar de esperança e novos começos. Acho que é assim que a vida deveria ser, não é? Sempre nos dando a chance de recomeçar, de fazer melhor, de amar mais." Sombra relinchou suavemente, como se concordasse. Eulália sorriu, sentindo-se mais viva e cheia de propósito do que jamais imaginara ser possível nesta fase de sua vida. Enquanto caminhavam de volta para casa,
Eulália refletiu sobre a jornada incrível que havia vivido. De uma senhora solitária, a guardiã de um cavalo especial, e agora fundadora de um refúgio para animais. A vida tinha, de fato, formas surpreendentes de nos presentear com novas oportunidades. "Vamos, Sombra", ela disse, acariciando o pescoço do cavalo. "Temos muito trabalho pela frente, e mal posso esperar para começar." 5 anos se passaram desde a inauguração do refúgio Sombra para animais resgatados. A fazenda de Dona Eulália, antes um lugar de solidão e lembranças melancólicas, agora pulsava com vida e propósito. Numa manhã ensolarada de domingo, Eulália, agora com 80 anos, mas com um brilho juvenil nos olhos, caminhava pelo terreno do refúgio. Ao seu lado, Sombra trotava tranquilamente, seu pelo negro ainda lustroso, embora salpicado de alguns fios brancos. O refúgio havia crescido além das expectativas mais otimistas. Dezenas de animais resgatados, cavalos, cães, gatos e até mesmo alguns animais de fazenda, encontraram ali um lar temporário ou permanente. Voluntários iam e vinham, trazendo consigo energia e dedicação. Eulália parou perto de um novo estábulo, observando um grupo de crianças que participava de um programa de ecoterapia. Um sorriso iluminou seu rosto ao ver uma menina tímida ganhando confiança enquanto acariciava um pônei resgatado. "Veja só, Sombra", ela murmurou. "Quem diria que nossa história inspiraria tudo isso?" Como se entendesse, Sombra relinchou suavemente. Não muito longe dali, Ricardo supervisionava a construção de uma nova ala veterinária. Ele havia deixado seu emprego na cidade para se dedicar integralmente ao refúgio, encontrando ali uma vocação que nunca soubera que tinha. Márcia, que se tornara uma figura constante no refúgio, conduzia um grupo de visitantes, compartilhando histórias de resgate e recuperação. Sua voz, antes tímida e hesitante, agora transbordava confiança e paixão. Enquanto caminhava de volta para a casa principal, Eulália refletia sobre como uma única decisão, a de acolher um cavalo ferido, havia desencadeado uma onda de mudanças positivas que iam muito além dela mesma. Na varanda, uma surpresa a aguardava. Seu neto mais novo, Pedro, de 12 anos, estava sentado nos degraus, um filhote de cachorro resgatado em seu colo. "Vó!" ele exclamou ao vê-la. "Olha só quem chegou ontem à noite." "Podemos ficar com ele?" Eulália sorriu sentando-se ao lado do neto. "Bem, isso depende. Você está pronto para a responsabilidade?" Pedro assentiu energicamente. "Eu aprendi com a melhor, não é?" Rindo, Eulália abraçou o neto. "Então acho que temos um novo membro na família." Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, Eulália observava o sol se pôr sobre a fazenda. Sombra pastava tranquilamente próximo. Os sons suaves dos animais do refúgio criando uma sinfonia reconfortante. Ela pensou em como sua vida havia mudado, da solidão ao propósito, do isolamento a uma comunidade vibrante. Cada animal resgatado, cada sorriso de uma criança em terapia, cada voluntário inspirado a fazer a diferença. Tudo isso eram sementes de esperança plantadas por aquele improvável encontro anos atrás. "Obrigada, meu amigo", ela sussurrou para a Sombra, "por me ensinar que nunca é tarde demais para um novo começo."